Muito obrigada, professor Décio Gabriel Gimenez. Muito obrigada, professor Marcelo Lamy, pelo convite. A todos os colegas aqui presentes, profissionais da área do direito, da medicina, a essa plateia grande para uma manhã de sábado. Parabéns pelo evento, pelo sucesso do evento, professor Lamy, e a toda a instituição. Eu escrevi minha dissertação de mestrado e a defendi no ano de 1996, tratando sobre a responsabilidade do médico nas relações de consumo. Foi, naquela ocasião, a primeira dissertação de mestrado defendida em curso de Direito no Brasil, nessa área. Daí, então, eu ter alguma inserção, né, em publicações e algumas citações. Eu vou fazer essa exposição aqui, então, a partir daquele trabalho que eu comecei a realizar lá no início da década de 1990, e vejam como a questão é realmente emblemática, importante, né, de relevância social. Ela acaba se tornando, até os dias atuais, uma questão palpitante e não resolvida. Por isso, vocês têm aqui um programa de mestrado em Direito da Saúde e tantos aspectos referentes ao direito da saúde para observar. Como o tema que nos foi trazido dentro da mesa dessa manhã também aborda a questão da responsabilidade de meio e responsabilidade de resultado pelo profissional de medicina, eu vou abordar exatamente essa questão. Vamos pensar nas questões referentes a profissionais da medicina que atuam com cirurgias estéticas ou cirurgias plásticas e também as cirurgias reparadoras. É sabido que, para cirurgias meramente estéticas, os planos de saúde não oferecem cobertura. Mas o que ocorre? Como um cliente meu usava dizer, o tal do jeitinho brasileiro, Viviane, né? Muitas são as pessoas, sejam profissionais de saúde, como também pacientes, que ainda procuram fazer alguns tratamentos estéticos como se reparadores fossem. Eu vou partir, então, de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que observa exatamente isso. Alguém que move uma ação judicial requerendo que o plano de saúde lhe permita fazer uma cirurgia plástica, ali alegando essa cirurgia ser para fins reparadores, com um médico, cirurgião plástico, não credenciado àquela rede de plano de saúde. Na verdade, não credenciado a qualquer plano de saúde. E vejam, o caso chega até o STJ para a análise da questão. E, como eu tinha comentado, sobre o jeitinho brasileiro, infelizmente, o STJ decide que não se trata de cirurgia reparadora, que se trata de cirurgia estética. E que, então, naquele caso, realmente não haveria necessidade do plano de saúde fazer a cobertura da cirurgia. E mais que isso, o plano de saúde já tinha deixado para livre escolha daquele segurado ou daquele associado, daquele cliente, todo o seu rol de cirurgiões plásticos para que escolhesse livremente e realizasse a cirurgia reparadora com os plásticos que faziam parte daquele plano. O cliente insistia e não queria. No caso, paciente, mas parecia muito mais um cliente, e no caso era como cliente do plano de saúde. Como é que ficamos diante de uma legislação que, a princípio, quando é criada e quando é promulgada e entra em vigor, tem realmente uma visão paternalista e uma finalidade protetiva? É o Código Brasileiro de Proteção ao Consumidor. Mas, diante de algumas situações que excluem a responsabilidade do fornecedor. E uma delas é a má-fé por parte do consumidor. É um assunto delicado. Nós, muitas vezes, entendemos que
essa exceção quase que não seria aplicada, mas que, aqui, nesse caso, a gente traz para vocês, então, o recurso especial 14.78.062, e que teve início aqui no Estado de São Paulo. Como eu disse a vocês, em razão dessa decisão de que não seria caso de plástica reparadora, nós vamos, então, refletir sobre alguns aspectos. Todos sabemos, então, que a obrigação dos médicos, como regra geral, é de meio ao tratar os seus pacientes, utilizando as melhores ou mais renomadas, mais tradicionais, mais modernas, mais atuais técnicas para o tratamento de um determinado problema, de um determinado caso de saúde. No entanto, de acordo com a variedade cultural e também com a carência existente na maior parte dos hospitais brasileiros, nós não temos como permitir que todos os médicos utilizem os melhores meios adequados para qualquer tratamento ou para qualquer cirurgia. Então, isso já passa a ser absolutamente subjetivo e faz com que os médicos só consigam aplicar as técnicas possíveis dentro da realidade em que estão. Dentro daquela realidade, por exemplo, alguém que tenha um plano de saúde e more numa cidade como Santos, como São Paulo, consegue ter acesso aos melhores meios disponíveis para a técnica da medicina naquele momento. Mas, de repente, a pessoa está em Xique-Xique, no sertão nordestino, e as melhores técnicas existentes para a medicina naquele local são absolutamente diferentes daquelas disponíveis nos grandes centros. Nessa situação, como fica a responsabilidade do médico e como fica a responsabilidade do plano de saúde? Como deve ser aferida a responsabilidade do hospital? De acordo com a realidade local. E entram aí algumas questões subjetivas. Essas questões subjetivas, nós trazemos, inclusive, para fins de perícia. São obrigatórias as análises dessas condições técnicas para a atuação do médico e para, inclusive, o atendimento por um plano de saúde, a partir de uma perícia. E, por isso, eu gostaria de dizer a vocês, eu tenho um e-book dessa minha dissertação de mestrado, que está no site da Editora Clássica, para download gratuito, e, então, aqueles que tiverem interesse em conhecer esse trabalho, podem fazer o download gratuito e depois a gente pode discutir. No Facebook, meu nome é exatamente igual ao que está na capa do livro, Viviane Celos. Então, podem me mandar alguns questionamentos, porque é um material que começou a ser atualizado recentemente. Mas eu gostaria também ainda de dizer que, de acordo com a visão do Conselho Regional de Medicina, todas as realidades referentes às exceções têm que ser consideradas para que a atividade médica seja ou não considerada uma atividade que tenha causado por si própria um dano a um paciente, ou se as questões referentes ao espaço e tempo é que são realmente os causadores daquela situação danosa. Daí, então, se dizer que a responsabilidade subjetiva do médico, para fins de necessidade de averiguação de sua culpa, em algumas das situações em que haja até mesmo a cirurgia plástica, serão consideradas. O Conselho Regional de Medicina entende que é necessária a averiguação de culpa do médico. Já o Superior Tribunal de Justiça entende pela responsabilidade objetiva e diz que não é necessária a verificação de culpa apenas de um nexo causal entre o fato e o dano ocorridos. Essa reflexão faz com que alguns médicos hoje exijam de seus pacientes que assinem o termo de livre consentimento esclarecido,
E eu trouxe aqui, inclusive, um texto que é recente, ele está no Cielo, e, por acaso, o autor dele é meu primo, mas ele é médico e advogado, a curiosidade é essa. Ele é advogado e é médico, e ele fala sobre consentimento informado e o desafio médico-jurídico de nossos dias. Isso na Revista Brasileira de Ortopedia. E eu trouxe esse caso, né, esse artigo dele, porque exatamente ele trata sobre o termo de livre consentimento esclarecido, Luiz Carlos Celo Simões. Essa prática de se exigir de um paciente que assine o termo de livre consentimento esclarecido é muito comum nos países mais adiantados. Aqui no Brasil se tornou mais comum a partir da década de 1990 em diante. Os médicos entendem que quando o paciente assina o termo de livre consentimento livre esclarecido, está assumindo a corresponsabilidade daquela situação e está, inclusive, assumindo que, se os resultados não forem exatamente os pretendidos, ele, paciente, sabia que correria o risco de não chegar aos resultados pretendidos e, por isso, não irá responsabilizar o médico por essa situação. Naturalmente, quando não se responsabiliza o médico, também não se responsabiliza o plano de saúde. Porque a questão é exatamente essa. Quando nós pensamos em Código do Consumidor, nós temos que lembrar da responsabilidade de todos os agentes pertencentes a uma cadeia de fornecimento de produto ou de serviço, aqui no caso do serviço, da cirurgia. E então, tanto o médico, quanto o hospital, quanto o plano de saúde, ficariam eximidos de responsabilização a partir da assinatura de um termo de livre consentimento livre esclarecido? Naturalmente, há uma corrente que vai dizer que sim. Essa corrente é trazida pelos médicos, pelo CRM, e inclusive por portaria do Conselho Regional de Medicina. Mas os consumeiristas, a doutrina consumeirista, e aí vamos pensar Nelson Nery Júnior, vamos pensar em Antônio Hermann Benjamin, Cláudia Lima Marques, os três só, né? Como exemplo, estamos cercados dos grandes consumeiristas. Entendem que não, mesmo com a assinatura do termo de livre consentimento esclarecido, a responsabilidade do médico, do hospital e do plano de saúde ainda existe. E essa responsabilidade não fica livre de reparação ou de pagamento de indenização, simplesmente por haver um documento que tenta fazer com que o paciente seja o responsável e o único responsável pelos danos que possam ser causados à sua saúde física, sua saúde mental, sua estética. E digo mais, muitas vezes, em razão de um procedimento estético, pode acontecer um dano grave de ordem de saúde física e de saúde mental. Nós temos e conseguimos, por meio de jurisprudência, observar que, muitas vezes, a pessoa entra simplesmente para fazer um procedimento estético, mas sai com um problema de saúde sério. Foi o caso daquela moça Urac, né? Que hoje em dia tem até um livro e conta lá a sua história bizarra de vida, mas com, né, alguns arrependimentos e, né, uma reconstrução de vida pessoal, mas que era uma moça viciada em procedimentos estéticos e que, em um desses procedimentos que ela já fazia corriqueiramente, vai parar na UTI, aonde realmente quase perde a vida, e dali o problema da moda brasileira, da cirurgia plástica, do procedimento estético, volta a ser um problema de saúde pública. Este hoje é um problema de saúde pública. E problema de saúde pública porque é também um problema de saúde mental. Perde só para os Estados Unidos, com jovens com problemas de anorexia nervosa,
perde só para os Estados Unidos em número de procedimentos de cirurgia meramente estética. Em economia, não perde só para os Estados Unidos, então a preocupação estética ela é maior do que as próprias condições de sobrevivência das pessoas. No Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, comunidade, tem aquela placa enorme logo na entrada sobre cirurgia plástica em 60 vezes. Consórcio para realização de cirurgia plástica. E não é plano de saúde. Isso é tema importante, é tema relevante para o programa de mestrado de vocês colocar em pauta essas cirurgias plásticas realizadas por meio de consórcio nas comunidades mais carentes e que, muitas vezes, aquelas pessoas imaginam que estão fazendo parte de um plano de saúde. Elas não entendem que estão comprando um plano de consórcio de cirurgia. Pensam que estão sendo protegidas por um plano de saúde. E eu gostaria, realmente, de, numa outra oportunidade, estando aqui com vocês, saber que algumas pessoas que estudam o direito da saúde, aqui na Unisanta, tenham se debruçado para observar essa situação, que é real, que é perigosa, e que, como acontece em algumas comunidades que ficam à margem da sociedade de alto consumo, muitas vezes são deixadas de lado ou esquecidas. Aquele consumidor de serviço estético que entra em um consórcio para ter acesso a esse serviço e acredita que está, naquele momento, contratando um plano de saúde. Por enquanto é isso. E aí eu fico ao dispor para que nós possamos conversar mais. Muito obrigada.